E as 7 trombetas e as 7 últimas pragas estão relacionadas também com o mundo ímpio, aqueles que não aceitarão o arrependimento e o trabalho de Deus. Agora, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 coisas. Antes do fechamento do 6º selo e durante o 6º selo, acontecem diversas coisas. São os sinais que estão em São Mateus 24, em São Marcos 13, São Lucas 21. Diversos sinais. Guerras, pandemias, epidemias, fome, tantos sinais, falsos profetas, isso está tudo aí. Agora, 2 coisas me chamaram a atenção essa semana. Eu não sei se você prestou atenção. E se você não prestou atenção, preste atenção nisso agora. Eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse capítulo 13. Não precisa abrir lá, por enquanto. Em Apocalipse 13, a Bíblia apresenta que durante o 6º selo, e mais no final do partindo para o final do 6º selo, 2 poderes mundiais se levantariam para impor leis contrárias à lei de Deus. Agora sim, abra a Bíblia lá em Apocalipse 13, leia comigo o verso 6. Este é o primeiro poder. E você vai ver o que aconteceu nesses dias, irmãos, e como a palavra profética é fiel. Veja o que está acontecendo. Eu não vou ler todo o capítulo, mas veja o verso 6, está falando desse primeiro poder. É um poder religioso, e diz assim o verso 6. Achou aí? Apocalipse 3, verso 6. Este poder abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar, para desfigurar, para afrontar, para blasfemar do nome de Deus e também do santuário celestial, a saber, os que habitam no céu, Deus Pai, Deus Filho e os anjos, especialmente Deus Pai e Deus Filho. Vou ler de novo. Levantar-se-ia um poder durante o 6º selo, e esse poder blasfemaria contra Deus, e iria blasfemar diretamente contra o ritual do santuário lá no céu. Muito bem, agora vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O que está acontecendo no ritual do santuário celestial hoje? A Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e foi ao céu como nosso único e suficiente sacerdote. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Ponto final. E no ritual do santuário celestial, Jesus vive para interceder por nós. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele está lá por você e por mim, querido irmão, querida irmã. Só Jesus pode mediar a tua vida para com Deus. Agora veja. Em Daniel 7:25 diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei, e blasfemaria contra Deus. Agora eu vou ler o que está escrito. A referência chama-se Papa 2, Prompta Biblioteca, página 6, volume 6, página 27. Em realidade, a excelência e o poder do pontífice romano não se dá somente na esfera das coisas celestiais, terrenas ou nas regiões inferiores. O poder papal tem poder sobre os anjos, porque ele é maior do que os anjos. Isso é pouco? Civiltà Católica 1871 diz: o papado tem os mesmos atributos de Deus e de Jesus Cristo. Se Jesus pode perdoar pecados, o Papa pode perdoar pecados também, porque Ele é o supremo juiz da lei na terra. Ele é Senhor dos senhores. Blasfêmia. Tomando o nome de Deus, usando o nome de Deus, se colocando acima de Deus como se fosse o próprio Deus. E a Bíblia diz que ele então iria
blasfemar contra Deus e também difamar ou afrontar o ritual do santuário, onde Jesus está fazendo intercessão, onde Jesus está perdoando o seu pecado e o meu pecado. Essa expressão difamar o tabernáculo significa oferecer mediação entre Deus e os homens, perdoando pecados de vivos e mortos em desacordo com o ritual do templo celestial. Lembra que eu já falei? 1 Timóteo 2,6: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, a Bíblia diz assim: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Jesus disse: o Filho do homem, Jesus Cristo, tem poder sobre a terra para perdoar pecados. E agora, o que aconteceu essa semana passada? Na sexta-feira passada, irmãos, pela primeira vez na história da Igreja Católica, o Papa rezou sozinho, pela primeira vez na história da Igreja Católica. O Papa rezou sozinho diante da imensa praça de São Pedro e deu uma bênção, e essa bênção é dada em latim, que é a língua oficial da Igreja Católica, chamada Urbi et Orbi, por Roma e pelo mundo. E o que ele fez? Ele deu uma indulgência plenária em virtude do coronavírus ou da doença Covid-19. E ele concedeu perdão para cerca de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis ao redor do mundo, porque essas pessoas não teriam uma outra forma de ter contato com o sacerdote, com a extrema unção que não é bíblica. Então, um homem assume as prerrogativas de Deus, vai de uma forma virtual e declara que as pessoas estão perdoadas. Cumprimento profético. Abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para difamar o ritual do santuário celestial. Jesus está no céu, Jesus perdoa, Jesus salva, Jesus intercede, Jesus é o mediador. Nenhum homem é capaz de se colocar no lugar de Deus, querendo ser Deus, assumir o trono de Deus e tirar Deus de cena. Irmão, se Jesus não está no céu, Ele não ressuscitou. Se Jesus não está no céu, Ele não morreu numa cruz. Se você não precisa de Cristo, o que estamos fazendo aqui na igreja? Blasfêmia, pecado, arrogância. Nenhum homem pode conceder indulgência e perdão a outro homem, mas isso que se cumpriu. O primeiro poder de Apocalipse 13 manifestou as suas unhas, as suas garras nesses dias, oferecendo perdão pleno, virtualmente. Irmãos, nós estamos vendo profecia se cumprir, e Jesus em breve vai voltar. Apocalipse 13, verso 11, o segundo poder, é o segundo poder que emerge da terra, o primeiro emerge do mar. O pastor está citando, você tem que estudar isso com detalhes. O segundo poder, Apocalipse 13, verso 11. Vi outro poder, se na tua tradução está besta, besta é poder, autoridade. Vi outro poder emergir da terra, possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Um poder parecendo cordeiro e possuía 2 chifres. Todos os historiadores, desde Isaac Newton, sabem que isso aqui refere-se aos Estados Unidos da América. 2 chifres. Primeiro, simbolizando inocência, liberdade religiosa e o velho e abençoado protestantismo verdadeiro. O primeiro chifre simboliza a liberdade religiosa, a inocência, a pureza do Evangelho, a raiz de um protestantismo verdadeiro que surgiu lá na Europa. O segundo chifre, simbolizando a mansidão, a liberdade civil ou o sistema republicano, ou republicanismo. O que nós vimos essa semana, presta atenção, irmãos, como a profecia está se cumprindo. Mas antes, um pano de fundo. Essa semana, um grande amigo me deu um artigo para ler, muito interessante, sobre um historiador americano, eu já vou citá-lo. E ele fala de 4 grandes rupturas da economia
global nos últimos 100 anos. 4 grandes eventos que abalaram o mundo econômico nos últimos 100 anos. A primeira grande ruptura foi a chamada Grande Depressão, em 1930, quando houve o congelamento dos créditos, uma turbulência mundial. Depois veio o choque do petróleo, em 1970. Depois veio a grande recessão de 2008. E agora nós estamos assistindo a pandemia devastadora, uma pandemia global. Agora veja, irmãos, o que está acontecendo. Eu não sei se você está captando o que o noticiário está falando.